Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo quinta-feira hoje, né? Quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então a mais um dia de oração, quarto dia de oração e jejum, repreendendo as obras do diabo, né? Com base lá no versículo de 1 João 3,8, que diz: Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Amém. Então, com base neste versículo, que é o tema desta campanha, amém? Estamos orando para que Jesus, né? Jesus destrói as obras do diabo. Todo o mal, tudo aquilo que vem da parte do inferno contra a nossa vida. Então, hoje nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Amém? E a Amém. palavra de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que falou tremendamente comigo, né? Está lá no livro de 1 Reis. 1 Reis 19, versículo 10. Abra aí na sua Bíblia, destaca. Vamos então comentar, falar, né? Pregar esta palavra que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Vamos percorrer, né? Por todo o capítulo 19, amém? De 1 Reis. Vamos falar do profeta Elias, uma grande batalha que ele passou, né? Defendendo aí o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Vamos tocar um louvor, então? Hoje estou feliz, porque vou deixar para trás a velha vida e eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Eu hoje sou feliz, porque eu vou deixar para trás a velha vida que eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar, todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar nos braços do Senhor, vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Sepultamos a velha vida e nascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, amados, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos essa live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer, exaltar o Teu nome. Guarda, protege, livra, mantém no centro da Tua vontade cada filho e filha que aqui está, Senhor. Envia, Pai, os ajudantes do destino deles, aqueles que vêm para colaborar, para contribuir com o propósito, com os projetos de Deus para a vida deles, meu Deus. Não deixa nenhum dos teus filhos se perder, se largar, abandonar a fé, Pai. Em nome de Jesus, os fortalece hoje, renova as forças, ajuda aqueles que estão caídos, prostrados, tristes, deprimidos, depressivos, a se levantarem, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então ao livro de 1 Reis. Vamos falar do profeta Elias, um profeta levantado por Deus, um homem de Deus, levantado num tempo em que a idolatria, a adoração aos deuses Baal e a deusa Acera era muito grande, e muitos do povo de Deus estavam se perdendo e indo adorar falsos deuses. Então, essa luta de Elias contra Acabe e Jezabel era uma luta ferrenha, uma dificuldade que o profeta Elias enfrentava, porque naquela época os reis mandavam matar os profetas de Deus por causa das mensagens, porque Deus enviava mensagens que eles parassem de adorar os falsos deuses, e os reis não aceitavam, eles queriam fazer aquilo que eles queriam, Então, Elias foi um profeta que pelejou contra Acabe e Jezabel, uma luta ferrenha, uma luta, contra aí os profetas de Baal. Eram em torno de 850 profetas, de Baal e de Acera, que pelejavam contra Acabe, contra um profeta, 850 contra um profeta, que Acabe profetizou que não choveria por 3 anos. Então, a palavra do profeta, é claro que se cumpriu, e essa luta, essa guerra, que tinha naquela época, era muita perseguição, muitas palavras, muito inimigo tentando intimidar, o profeta, mas ele não se curvou, ele estava cumprindo a missão dele. Então a palavra de hoje, o Senhor nos fala sobre Elias, a fuga de Elias, porque Elias fugiu de Jezabel. Amém? Então, amém. 1 Reis 19, versículo 10 diz assim: e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias desafiava os profetas de Baal, Como nós sabemos, no versículo 18, ele cria um altar, Levanta ali uma fogueira, um altar, um sacrifício, E diz para os profetas de Baal fazerem a mesma coisa, e o Deus que enviasse fogo do céu sobre aquele sacrifício, sobre aquele lugar, para queimar todo o sacrifício, queimar a lenha, o carneiro, os animais, o animal que estava ali oferecido em sacrifício, seria o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E foram preparados os sacrifícios, e os adoradores de Baal e de Acera ficaram lá da manhã até o meio-dia cantando, se ferindo, invocando os deuses deles, mas não houve manifestação. O Deus que respondeu com fogo, que queimou, que consumiu todo aquele sacrifício, foi o Deus vivo. E eles se prostraram, gritavam, dizendo: esse é o Senhor, esse é o Deus vivo. Está lá no capítulo 18,
versículos 39 e 40. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então, por causa desta mortandade, da morte desses profetas de Baal e de Acera, Jezabel ficou com uma fúria muito grande contra o profeta e decidiu matar o profeta. Então ela envia uma mensagem, envia um servo dela, um servo da sua casa, para ameaçar o profeta, ameaçar e dizer: eu vou te matar. E o profeta recebe essa mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus lá no capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 13, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé em Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele diz ao Senhor: já tive o bastante, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali alimentou junto à sua cabeça. O anjo do Senhor o alimentou junto à sua cabeça. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Amém? Então Amém. Nós vimos que Jezabel envia alguém para ameaçar, para intimidar, querendo paralisar a missão do profeta ali naquele lugar. Então, quantas e quantas vezes nós recebemos ameaças, intimidações, ao estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E como profeta, um profeta de calibre, que era o profeta Elias, não foi diferente. Ele recebeu essa ameaça, essa intimidação do inimigo, e ele teve medo e ele fugiu para salvar a sua vida. E veja o que ele diz ao Senhor quando o Senhor vem a ele: Elias, aonde você está? Deus estava, questionando aonde Elias está. Deus pediu para Elias se levantar, para Elias comer, para Elias se fortalecer. Então veja como Deus, diante da ameaça, diante do nosso medo, do nosso cansaço, porque Elias já estava, combatendo contra os profetas de Baal há um tempo, mas Elias, através daquela ameaça, se sentiu com medo, se sentiu intimidado, se sentiu frustrado, porque ele estava pensando, o inimigo estava dando a entender que ele estava sozinho, que ele não tinha mais ninguém, e ele disse para Deus: Deus, o teu povo, o povo de Israel, rejeitou a aliança, quebraram os teus altares, ou seja, e levantaram altares para Baal, e mataram os outros profetas, mataram eles à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão tentando me matar. Então veja que às vezes o inimigo vai tentar nos intimidar, vai fazer com que a gente retroceda, no serviço ao Deus Altíssimo, mas nós não podemos retroceder, Mas Elias ficou com medo e caminhou um dia pelo deserto, Caminhou um dia e ele pediu a morte. Elias, o profeta, ficou deprimido, ficou com uma depressão, Olhando para a situação, para o cenário, não tinha mais nada o que fazer, restava morrer. Mas deixa eu dizer para você que Deus, ele envia anjos. Não só nesta palavra, mas também no Salmo 91, a palavra diz que Deus envia anjos. Anjos para alimentar, anjos para fortalecer, anjo para dizer: levanta, segue em frente. Ainda tem missão, ainda tem propósito, Deus ainda tem coisas grandes para realizar na sua vida. Então Elias, diante daquele cansaço, diante daquela intimidação, ele ficou com medo e fugiu. Mas o anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se, coma.
E Elias olhou ao redor, tinha alimento, tinha pães, tinha uma comida, tinha um alimento ali gostoso para ele comer. Isso era o cuidado de Deus com a vida do seu profeta, do seu servo. Então, meus amados, o que nós devemos aprender com essa palavra é que Deus tem socorro, Deus tem livramento, Deus tem anjo para nos guardar, para nos proteger, para nos alimentar, para nos fortalecer nos momentos mais difíceis da batalha espiritual, na nossa caminhada, na nossa missão e do nosso propósito. E o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça tinha os pães, né? Já falei. Então ele bebeu, ele comeu, ele se fortaleceu. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e ficou fortalecido com aquela comida. E viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Então o Senhor apareceu novamente a Elias, e foi então que Elias disse, né? Que Elias falou da situação, que ele está sendo zeloso com aquilo que é do Deus, mas que os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os altares e mataram os profetas à espada, e que ele era o único que havia sobrado. Então o Senhor disse para ele: saia para fora, saia, né, de onde você está e fique na presença do Senhor, pois eu vou passar. E aí, lá a partir do versículo 11, diz que o Senhor veio num fortíssimo vento, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos israelitas. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse a ele: volte pelo mesmo caminho onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, e Abel-Meloá para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então veja bem, Elias estava se sentindo sozinho, o único profeta. Mas veja que Deus diz para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Versículo 18, né? Então, nós na batalha espiritual, o inimigo faz de tudo para nos cegar, faz de tudo para que a gente olhe para o cenário e pense que somos os únicos que estamos de pé, os únicos que ainda estão pelejando pela causa divina, os únicos que ainda não se entregaram à idolatria, à adoração dos falsos deuses. Mas Deus vem, né, fortalece o profeta, alimenta o profeta e vem falar com o profeta através de uma brisa suave. Às vezes Deus não vai falar conosco da maneira que nós pensamos, através de um rebuliço, de um terremoto. Deus vai falar na brisa, Deus vai falar suave, né? E Deus informa para o profeta: tua missão ainda não terminou, eu preciso que você se levante, eu preciso que você siga em frente, eu preciso que você vá e unja um rei para Israel, que você unja um profeta para continuar fazendo o que você está fazendo. Então, meus amados, Elias achou que era o fim, achou que era o momento de morrer, que estava sozinho, mas não, ainda tinha 7.000 que não se dobraram a Baal, 7.000 que não se entregaram, 7.000 que iam continuar ajudando ele na missão.
Então, tem uma palavra, e essa palavra é a palavra. Mesmo que você esteja cansado, abatido, mesmo que o inimigo esteja ameaçando, mesmo que o inimigo esteja tentando te intimidar de alguma forma para que você pare no seu projeto, na sua missão, naquilo que Deus confiou a você para você fazer. Não entrega a mensagem, continua caminhando, se levante, se alimente e não desista. Mesmo diante do cansaço, porque Elias estava lá lançando luz nas trevas. As trevas não gostam de serem afrontadas, confrontadas. Elas querem permanecer fazendo as suas obras, permanecer no ocultismo, permanecer na oração contrária, permanecer fazendo o que é errado. Mas Deus levanta profetas. E quando Deus levanta profetas, o confronto, as ameaças, o inferno também se levanta para parar o que Deus está querendo fazer. Amém? A verdade é que alguns morreram, alguns se curvaram, mas ainda tinha aqueles que permaneciam fiel ao Deus vivo, pregando o evangelho, fazendo a missão que Deus os incumbiu. Então não se preocupa com as ameaças, não se preocupa se tem inimigos, porque Deus vai enviar anjos para te guardar, para te proteger. Deus vai enviar pessoas para te ajudar, ajudantes do teu destino, e você vai cumprir sua missão, você vai chegar lá, tudo vai acontecer com a ajuda de Deus, porque Deus não desampara ninguém, Deus não desampara ninguém, Deus nos ergue, Deus nos fortalece e diga, siga em frente. Amém, amados? Amém. Que nós possamos aprender com essa palavra, né? Que nós possamos não olhar para o cenário, que nós possamos olhar para o alto e pedir o socorro que vem de lá, porque Ele sempre irá nos socorrer. Amém? Amém. Então, vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar para que toda ameaça, toda intimidação, toda obra do inimigo venha cair por terra hoje. Vamos declarar, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu consolo, pelo teu apoio, Pai. Porque o Senhor ainda envia anjos, o Senhor ainda levanta pessoas, o Senhor ainda, Senhor meu Deus, está falando conosco por meio dessa palavra, Pai. Oh Deus, nós te pedimos, levanta aqueles que caíram, Senhor, levanta aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fracos, cansados da batalha espiritual, cansados de pelejar contra a afronta, contra a intimidação, contra as ameaças do inferno contra a vida deles, Pai. Levanta os teus servos, dá força, dá novo ânimo, levanta, ó Deus, pessoas para ajudar na missão, pessoas para ajudar no propósito deles, que os planos do Senhor não sejam frustrados na vida dos teus filhos, que os projetos, tudo aquilo que sorteie para eles venha se realizar, venha acontecer, que nós não vamos retroceder diante das ameaças, diante, Senhor, do cansaço, da tristeza, diante da frustração, meu Deus, que nós venhamos olhar para o alto, que é da onde veio o nosso socorro, que nós não venhamos a nos curvar diante do cenário, diante daquilo que nós estamos vendo, porque o inimigo muitas vezes quer nos cegar, o inimigo quer nos enganar, quer levantar mentiras para que a gente
Creia nas mentiras deles e desista, Pai, da missão, do propósito que o Senhor nos incumbiu. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e pedimos, Jesus, destrói as obras do diabo, destrói toda obra de mentira, toda obra de engano, toda obra de bruxaria, feitiçaria, reza braba, oração contrária, inveja. Em nome de Jesus, todo mal é dissipado agora, todo engano é dissipado agora, em nome de Jesus. Todo mal cai por terra, todo feitiço, todo encantamento, tudo aquilo que foi feito para roubar, matar e destruir na vida deste homem e desta mulher, em nome de Jesus Cristo cai por terra. E Deus desce com ajuda, Deus desce com renovo, Deus desce com fortalecimento, Deus desce com uma palavra. Vai em frente, continue, não pare, porque eu te fortalecerei, eu enviarei anjos, eu enviarei ajuda, eu enviarei pessoas para te ajudar, em nome de Jesus. Siga em frente. Eu sou o Deus vivo, o Deus que te fortalece, o Deus que quebra todas as obras do diabo. Ore a mim, clame a mim, eu responder-te-ei, te direi e te darei feedback de como está a batalha espiritual. Em nome de Jesus, eu te fortaleço, te ergo com a minha mão direita e te faço mais que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a quebra, pedimos que lance fogo contra todo mal que se levanta contra a vida financeira, familiar, espiritual, ministerial, financeira, todo mal contra a saúde, todo mal contra os filhos, contra, Senhor, os projetos e sonhos que o Senhor entregou nas mãos desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Fortalece, levanta, dá novo ânimo e que eles possam seguir em frente, sentindo a tua presença, sentindo que o Senhor é Senhor dos exércitos e que o Senhor não perde nenhuma batalha, que o Senhor não perde nenhuma guerra e que nós somos mais que vencedores, assim como Cristo foi aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. E creia, acredite na palavra de Deus, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te erga, que Deus te levante, que Deus continue te fortalecendo, que você continue vencendo diariamente com a presença e com a ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso. Fica na paz.